Em 1929, Cornélio Pires já era famoso, era um artista conhecido no Brasil, um escritor de renome, era um jornalista que escrevia e contribuía para os maiores jornais do Brasil na época, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. As suas conferências caipiras eram famosas e suas apresentações com as modas de violas, com as duplas que ele trazia do interior para São Paulo. Eram caras as entradas e sempre na plateia havia um figurão da política, da sociedade paulista, um representante da sociedade brasileira. E nessa época, justamente nessa época, Cornélio sentiu a invasão da cultura estrangeira, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, nas artes no Brasil, na música e principalmente no rádio. Em São Paulo, a questão do tango argentino tocando massivamente nas rádios, isso acabou incomodando ele. E ele teve a ideia então de trazer para os discos a turma caipira dele, gravar numa coleção de discos as suas anedotas, o show que ele fazia nos palcos, os caipiras, as modas, os causos, né? E porque ele sentiu essa falta de material nacional nas rádios. Então, imbuído desse espírito, ele entrou em contato com a gravadora Columbia na época e conversou com o Byton Júnior, que era o dono da gravadora na época, e propôs para ele esse projeto de gravar a turma caipira e levar o caipira para o disco no Brasil. Infelizmente, o dono da gravadora não topou a ideia, não comprou o projeto e tentou até desincentivar o Cornélio Pires, dizendo para ele: olha, Cornélio, esse projeto, os caipiras, eles não vão vender discos no rádio, né? Cornélio, incomodado com aquilo, resolveu perguntar então para ele o porquê ele não se interessava por esse produto. E o dono da gravadora alegou que o processo era muito caro e ele preferia investir em projetos que estavam mais de acessibilidade na mídia na época. Então o Cornélio perguntou para ele o quanto custaria para ele, do próprio bolso, bancar o projeto da gravação da turma caipira. Tentando desincentivar o Cornélio Pires, o dono da gravadora pediu um preço estrondoso, jogou o preço do projeto lá para cima. Cornélio então resolveu, naquele mesmo dia, ir atrás dessa quantia de dinheiro e no final da tarde ele estava entregando esse dinheiro para o Wallace, o dono da gravadora, e fazendo a encomenda dos discos dele. Na época, Cornélio fez uma encomenda de 30 mil cópias e o dono da gravadora disse para ele que ele era louco, que não existia tanto aparelho para tocar tantos discos assim no Brasil, que existia mais discos do que aparelho. Mesmo assim, Cornélio bancou a sua gravação, fez 30 mil cópias e com isso ele abriu um mercado na indústria do disco no Brasil, que é o mercado independente. Foi assim que ele se tornou o primeiro produtor de discos independentes no Brasil.